Aquele dia, o ar parecia pesado, carregado de uma promessa silenciosa de desgraça. Eu me sentia frágil, o corpo minado por uma doença traiçoeira que me roubava as forças, e a conta bancária, um reflexo desolador da minha debilidade. Foi nesse cenário de desespero que a porta se abriu, não para o consolo, mas para o julgamento. Roberto e Clarice estavam ali, os rostos impassíveis, uma frieza calculada que gelava a alma. Helena. A voz de Roberto, sempre tão firme, soava distante, quase um eco. Precisamos conversar sobre a sua situação. Sua situação. Como se fosse um problema alheio, algo a ser contido. Eu já sentia o peso daquele momento, a premonição de um golpe mais doloroso que qualquer sintoma físico. Clarice, com seu habitual ar de superioridade, completou: é para o seu próprio bem, querida. E para o nosso. Essa instabilidade pode nos trazer complicações indesejadas. Complications. A palavra pairou no ar, pesada e cruel. Eles não falavam de ajuda, de apoio, mas de distanciamento, de corte. A doença, a falta de dinheiro, tudo se tornará um fardo que eles não estavam dispostos a carregar. Vocês querem se afastar? Perguntei, a voz embargada pela incredulidade e pela dor que começava a se instalar. Roberto desviou o olhar. Não é bem isso. É que precisamos pensar no futuro. E essa fase sua. É melhor que cada um siga seu caminho por enquanto, para evitar problemas maiores. Aquele era o fim. O abandono. Não um grito, não uma briga, mas um silêncio gélido, uma decisão tomada com a mesma praticidade com que se desfazem de um objeto obsoleto. A família, meu porto seguro, se tornará o meu maior abismo. Saíram, deixando-me sozinha com a minha fragilidade, a porta fechada como um ponto final cruel na nossa história. O telefone celular em meu bolso parecia um peso inútil. A solidão era o único legado que me restava. O silêncio que se seguiu à partida de Roberto e Clarice era mais ensurdecedor do que qualquer palavra que eles pudessem ter dito. O apartamento alugado, um cubículo sem vida em um bairro distante de tudo que um dia chamei de lar, parecia engolir a mim e a minha dor. A cama desfeita, as paredes finas que mal abafavam os ruídos da rua, tudo era um lembrete constante da minha nova realidade. Os dias se arrastavam, marcados pela fragilidade da minha saúde e pela amargura da solidão. Cada manhã era uma batalha para reunir forças, para me levantar e enfrentar um mundo que, de repente, parecia ter virado as costas para mim. A doença, outrora um incômodo, agora era um peso constante, uma sombra que me seguia a cada passo, roubando-me o fôlego e a esperança. As poucas economias que restavam sumiam como areia entre os dedos, consumidas pelas despesas básicas e pelos medicamentos. O telefone celular, que antes vibrava com mensagens e chamadas de amigos e familiares, agora jazia em silêncio, um objeto inerte, espelhando a minha própria sensação de isolamento. Naquela fase da minha vida, a rotina era monótona e desprovida de qualquer brilho. Acordar, tentar comer algo, tomar os remédios, encarar a janela e esperar que o tempo passasse. Era uma existência em suspenso, aguardando um milagre ou, quem sabe, o fim. A esperança era um luxo que eu não podia mais me permitir. A traição da minha família, a frieza com que me descartaram, tudo isso corroía minha alma, deixando apenas um vazio onde antes existia amor e confiança. Lembro-me de olhar para as minhas mãos, outrora firmes e capazes, agora trêmulas e fracas, e sentir uma profunda tristeza pela minha própria vulnerabilidade. O futuro, que antes se apresentava como um caminho de possibilidades, agora era um nevoeiro denso e assustador. Foi em meio a essa melancolia que o inesperado aconteceu. Uma tarde chuvosa, enquanto o som das gotas batendo na vidraça parecia ecoar o meu desânimo, o interfone tocou. Um som estridente que me tirou do torpor. Hesitei em atender, temendo mais uma notícia ruim, mais uma cobrança. Mas a insistência me fez ceder. Era a voz de uma senhora, educada e formal, identificando-se como advogada de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Ela mencionou um nome que me soou vagamente familiar, o de um tio-avô distante, o irmão mais velho da minha falecida avó paterna, um homem que eu vira apenas algumas vezes na infância, em reuniões familiares esporádicas e distantes. Ele havia falecido há alguns meses, mas aparentemente deixou algo para mim. A princípio, pensei que fosse um engano, uma brincadeira de mau gosto. Porque ele, um homem que mal me conhecia, deixaria algo para mim. A advogada, percebendo minha incredulidade, explicou que eu era a única parente viva em sua linha sucessória e que ele havia expressado um desejo específico em seu testamento. Ela me pediu para comparecer ao escritório o mais breve possível para discutir os detalhes.
Senti um arrepio percorrer meu corpo, uma mistura de curiosidade e apreensão. A ideia de uma herança era quase surreal, algo que pertencia a outras vidas, a outras histórias. No dia seguinte, com uma dificuldade imensa para me locomover, fui ao encontro da advogada. O escritório era imponente, um contraste gritante com a minha realidade. Tia Eduardo Mendes, um homem de aparência séria e profissional, me recebeu com uma cordialidade que dissipou um pouco do meu receio. Ele me conduziu a uma sala reservada e, com a solenidade que o momento exigia, abriu um envelope grande e amarelado. Dentro, havia documentos que confirmavam a notícia, uma herança substancial, vinda de um parente que eu mal me lembrava. Eram bens, investimentos, um valor que superava em muito tudo que eu poderia imaginar. Era uma quantia que não apenas me tiraria da miséria, mas me daria uma nova vida, uma nova perspectiva. Ao sair do escritório, segurando o envelope amarelo com mãos trêmulas, o peso da doença e da solidão parecia ter diminuído. A chuva havia cessado, e um raio de sol tímido atravessava as nuvens. Era um prenúncio, um sussurro de esperança em meio ao desespero que me consumia. Eu não sabia como aquilo era possível, mas ali estava, a prova concreta de que o destino, por vezes, nos surpreende de maneiras inimagináveis. Aquele dinheiro, vindo de um desconhecido, era mais do que uma simples quantia. Era uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever a minha história, de me erguer das cinzas. A ideia de me afastar daquele apartamento apertado, de cuidar da minha saúde sem a preocupação constante com as contas, de ter a dignidade que me foi roubada, tudo isso começou a germinar em meu coração. Era o começo de algo novo, algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que já me dava forças para continuar. O envelope amarelo repousava sobre a mesa de centro do meu novo refúgio. Não era uma mansão, ainda não. Era um apartamento modesto, mas seguro, um lugar que me permitia respirar sem a pressão constante das contas e da doença. Aquele dinheiro, a herança inesperada, não era apenas um alívio financeiro. Era um escudo. Um escudo contra a frieza que Roberto e Clarice haviam me lançado, um escudo contra a doença que me debilitava. Com essa nova armadura, a melancolia que me acompanhava começou a dar lugar a uma determinação gélida. A ideia de vingança, antes um pensamento fugaz em meio ao desespero, agora se solidificava. Não seria uma vingança impulsiva, movida pela raiva crua. Seria calculada, precisa, como uma cirurgia delicada. Precisava entender as entranhas do império que meu pai construiu, as fundações podres que sustentavam sua fachada de sucesso. Comecei minha investigação digital, mergulhando no turbilhão de informações que a internet oferecia. A princípio, buscava apenas entender a extensão da fortuna que me fora negada. Mas, com a experiência que eu tinha, percebi que a superfície escondia muito mais. Dias se transformaram em semanas, e eu me dedicava a desvendar os segredos corporativos de Roberto. Através de pesquisas em registros públicos, artigos de notícias antigas e até mesmo em fóruns de discussão sobre o mercado financeiro, comecei a montar o quebra-cabeça. Descobri dívidas ocultas, investimentos de alto risco que não haviam sido mencionados, e um padrão preocupante de evasão fiscal sutil. A hipocrisia da minha família, que sempre se vangloriou de sua retidão e sucesso, começava a se revelar em toda sua crueza. Eles haviam me abandonado, sim, mas não por qualquer motivo nobre. Haviam me descartado porque eu me tornei um problema, um fardo que poderia manchar a imagem impecável que tanto se esforçavam para manter. Lembro-me de uma tarde em particular, enquanto analisava um relatório financeiro antigo, que a verdade me atingiu com a força de um golpe. Havia uma série de transações suspeitas, movimentações de dinheiro que indicavam um esquema para desviar fundos de uma de suas empresas, provavelmente para cobrir perdas maiores. Aquele esquema, se exposto, não apenas arruinaria a reputação de Roberto, mas também colocaria em sérios apuros legais. A frieza com que me trataram, a forma como me jogaram aos lobos, tudo parecia ainda mais repugnante agora que eu sabia da fragilidade por trás de sua arrogância. Enquanto isso, mantinha contato com o doutor Eduardo Mendes, meu advogado e agora um confidente discreto. Ele me ajudava a organizar as informações, a dar um sentido legal a tudo que eu descobria. Sua discrição era um bálsamo para minha alma, tão acostumada à invasão e ao julgamento. Ele me assegurava que tínhamos material suficiente para, se necessário, desmantelar o império de Roberto peça por peça. A ideia de vê-los pagar pelo que fizeram, não com a violência, mas com a própria ganância que os movia, trazia um conforto estranho e sombrio. A casa que eu estava começando a pesquisar, uma mansão em Alphaville que eu havia visto online, começou a ganhar um novo significado. Não era apenas um lugar para morar.
Era o palco onde a minha vingança seria encenada. Cada passo que eu dava, cada documento que eu analisava, era um tijolo a mais na construção da minha retribuição. A fragilidade que me definia meses atrás dava lugar a uma força que eu não sabia que possuía. Aquele envelope amarelo não era apenas um símbolo de herança. Era o gatilho para uma transformação completa. O plano estava tomando forma, e a primeira fase, a da descoberta e preparação, estava quase completa. Agora, era hora de pensar em como apresentar a conta. Aquele apartamento modesto, embora seguro, era apenas um ponto de transição. O verdadeiro palco da minha redenção, ou talvez da minha retribuição, já estava escolhido. Alphaville. A mansão que eu havia encontrado online, com seus jardins impecáveis e arquitetura imponente, era mais do que um investimento. Era um símbolo. Um símbolo do que me fora roubado e do que eu estava prestes a reivindicar. A mudança foi um processo meticuloso. Cada caixa empacotada era um passo para longe da Helena fragilizada, doente e abandonada. A nova Helena, que emergia com a força que a adversidade forjara, não se parecia em nada com a anterior. Recuperei a vitalidade perdida, não apenas pela segurança financeira, mas pela clareza de propósito. Passei horas em frente ao espelho, observando as mudanças. A pele, antes pálida e sem viço, recuperava o tom. Os olhos, antes carregados de desespero, agora ardiam com uma determinação fria. Comecei a me vestir com cuidado que há muito havia esquecido. O vestido preto elegante, antes guardado como uma lembrança de tempos melhores, agora era minha armadura. Ele caía perfeitamente, realçando uma silhueta que a doença quase me tirara. A mansão em si era um espelho da minha própria reconstrução. Cada cômodo, outrora um vazio a ser preenchido, tornou-se um espaço de poder. Os móveis eram escolhidos a dedo, peças que exalavam sofisticação e força, nada que lembrasse a fragilidade do passado. No meu novo escritório, com vista para o verde exuberante, organizei os documentos que eu vinha coletando. Relatórios financeiros, e-mails comprometedores, cópias de contratos com cláusulas obscuras. Eram as peças do quebra-cabeça da traição de Roberto, as provas irrefutáveis da hipocrisia familiar. Lembro-me de um dia específico. Enquanto organizava uma caixa com pertences antigos que haviam sido guardados em um depósito, encontrei a caixa de joias antigas da minha mãe. Ao abri-la, o brilho das pedras preciosas parecia capturar a luz do sol que entrava pela janela, um contraste vívido com a escuridão que eu havia enfrentado. Dentro, entre colares e brincos, havia uma pequena caderneta de couro. Era o diário dela, escrito em uma caligrafia delicada que eu reconhecia de imediato. As páginas revelavam não apenas suas alegrias e tristezas, mas também os receios que ela tinha em relação ao futuro, especialmente sobre a forma como Roberto lidava com os negócios e a pressão que ele exercia sobre todos nós. Havia anotações sobre investimentos arriscados que ele insistia em fazer, sempre com a promessa de retornos exponenciais, mas que, segundo ela, pareciam mais uma forma de manter um estilo de vida luxuoso do que um planejamento sólido. Uma entrada em particular chamou minha atenção. Uma menção a um encontro secreto de Roberto com um advogado, onde ele discutia a proteção de patrimônio em caso de imprevistos. A data correspondia a um período em que eu estava particularmente doente, e o imprevisto parecia ter um nome e um sobrenome muito claros, o meu. Aquela caderneta era mais do que uma lembrança. Era uma peça crucial na teia que eu estava tecendo. O passado, antes uma fonte de dor, agora se tornava uma arma. Cada memória, cada detalhe desenterrado, fortalecia a minha convicção. Eu não estava apenas me mudando para uma casa nova. Estava me mudando para o centro de controle da minha própria história, pronta para reescrevê-la com as regras que eu mesma definiria. A transformação era completa. A Helena que havia sido abandonada estava morta. Em seu lugar, renascera uma mulher determinada, com um plano afiado e a força de quem já havia tocado o fundo do poço e encontrado um caminho de volta. A mansão em Alphaville não era apenas um lar. Era o meu quartel-general. O silêncio na mansão de Alphaville era um bálsamo. Cada canto daquele espaço, agora meu, ecoava a força que eu vinha redescobrindo. O vestido preto elegante, que eu escolhera com tanto cuidado, parecia absorver a luz ambiente, um lembrete constante da mulher que eu me tornará. O passado, com suas sombras e traições, ainda pairava, mas agora eu encarava de frente, munida de um plano meticulosamente construído. A confiança que emanava de mim era palpável, um contraste gritante com a fragilidade que me definirá há poucos meses. A ideia de vê-los pagar pelo que fizeram, não com a violência, mas com a própria ganância que os movia, trazia um conforto estranho e sombrio. A casa que eu estava começando a pesquisar, uma mansão em Alphaville que eu havia visto online,
começou a ganhar um novo significado. Não era apenas um lugar para morar. Era o palco onde a minha vingança seria encenada. Cada passo que eu dava, cada documento que eu analisava, era um tijolo a mais na construção da minha retribuição. A fragilidade que me definia meses atrás dava lugar a uma força que eu não sabia que possuía. Aquele envelope amarelo não era apenas um símbolo de herança. Era o gatilho para uma transformação completa. O plano estava tomando forma, e a primeira fase, a da descoberta e preparação, estava quase completa. Agora, era hora de pensar em como apresentar a conta. Aquele apartamento modesto, embora seguro, era apenas um ponto de transição. O verdadeiro palco da minha redenção, ou talvez da minha retribuição, já estava escolhido. Alphaville. A mansão que eu havia encontrado online, com seus jardins impecáveis e arquitetura imponente, era mais do que um investimento. Era um símbolo. Um símbolo do que me fora roubado e do que eu estava prestes a reivindicar. A mudança foi um processo meticuloso. Cada caixa empacotada era um passo para longe da Helena fragilizada, doente e abandonada. A nova Helena, que emergia com a força que a adversidade forjara, não se parecia em nada com a anterior. Recuperei a vitalidade perdida, não apenas pela segurança financeira, mas pela clareza de propósito. Passei horas em frente ao espelho, observando as mudanças. A pele, antes pálida e sem viço, recuperava o tom. Os olhos, antes carregados de desespero, agora ardiam com uma determinação fria. Comecei a me vestir com cuidado que há muito havia esquecido. O vestido preto elegante, antes guardado como uma lembrança de tempos melhores, agora era minha armadura. Ele caía perfeitamente, realçando uma silhueta que a doença quase me tirara. A mansão em si era um espelho da minha própria reconstrução. Cada cômodo, outrora um vazio a ser preenchido, tornou-se um espaço de poder. Os móveis eram escolhidos a dedo, peças que exalavam sofisticação e força, nada que lembrasse a fragilidade do passado. No meu novo escritório, com vista para o verde exuberante, organizei os documentos que eu vinha coletando. Relatórios financeiros, e-mails comprometedores, cópias de contratos com cláusulas obscuras. Eram as peças do quebra-cabeça da traição de Roberto, as provas irrefutáveis da hipocrisia familiar. Lembro-me de um dia específico, enquanto organizava uma caixa com pertences antigos que haviam sido guardados em um depósito, encontrei a caixa de joias antigas da minha mãe. Ao abri-la, o brilho das pedras preciosas parecia capturar a luz do sol que entrava pela janela, um contraste vívido com a escuridão que eu havia enfrentado. Dentro, entre colares e brincos, havia uma pequena caderneta de couro. Era o diário dela, escrito em uma caligrafia delicada que eu reconhecia de imediato. As páginas revelavam não apenas suas alegrias e tristezas, mas também os receios que ela tinha em relação ao futuro, especialmente sobre a forma como Roberto lidava com os negócios e a pressão que ele exercia sobre todos nós. Havia anotações sobre investimentos arriscados que ele insistia em fazer, sempre com a promessa de retornos exponenciais, mas que, segundo ela, pareciam mais uma forma de manter um estilo de vida luxuoso do que um planejamento sólido. Uma entrada em particular chamou minha atenção. Uma menção a um encontro secreto de Roberto com um advogado, onde ele discutia a proteção de patrimônio em caso de imprevistos. A data correspondia a um período em que eu estava particularmente doente, e o imprevisto parecia ter um nome e um sobrenome muito claros, o meu. Aquela caderneta era mais do que uma lembrança. Era uma peça crucial na teia que eu estava tecendo. O passado, antes uma fonte de dor, agora se tornava uma arma. Cada memória, cada detalhe desenterrado, fortalecia a minha convicção. Eu não estava apenas me mudando para uma casa nova. Estava me mudando para o centro de controle da minha própria história, pronta para reescrevê-la com as regras que eu mesma definiria. A transformação era completa. A Helena que havia sido abandonada estava morta. Em seu lugar, renascera uma mulher determinada, com um plano afiado e a força de quem já havia tocado o fundo do poço e encontrado um caminho de volta. A mansão em Alphaville não era apenas um lar. Era o meu quartel-general. O silêncio na mansão de Alphaville era um bálsamo. Cada canto daquele espaço, agora meu, ecoava a força que eu vinha redescobrindo. O vestido preto elegante, que eu escolhera com tanto cuidado, parecia absorver a luz ambiente, um lembrete constante da mulher que eu me tornará. O passado, com suas sombras e traições, ainda pairava, mas agora eu encarava de frente, munida de um plano meticulosamente construído. A confiança que emanava de mim era palpável, um contraste gritante com a fragilidade que me definirá há poucos meses. Gostaria de celebrar esta nova fase da minha vida e, quem sabe, reencontrar os laços que um dia nos uniram. A menção a reencontrar os laços era uma isca,
Um chamariz para a vaidade e a esperança deles de que eu pudesse, de alguma forma, facilitar o acesso deles à minha nova fortuna. Sabia que eles se deliciariam com a ideia de um jantar em minha mansão, um reflexo do status que tanto almejavam e que, ironicamente, eu agora possuía. Não me esqueci de Tiago. Embora ele fosse apenas uma peça menor no jogo de Roberto e Clarice, sua cumplicidade no abandono não poderia ser ignorada. Para ele, o convite seria um pouco diferente, mais direto, mas ainda assim, envolto na mesma falsa cordialidade. Tiago, meu irmão, escrevi, gostaria muito de sua presença em um jantar especial em minha casa. Será uma oportunidade para colocarmos o papo em dia e compartilharmos um momento em família. A data escolhida foi estratégica. Uma semana depois, tempo suficiente para que eles se preparassem, para que a expectativa crescesse e para que eu pudesse finalizar os últimos detalhes do meu plano. Cada convite selava o destino deles. Eles acreditavam que estavam se aproximando de uma Helena fragilizada, uma presa fácil. Mal sabiam eles que a presa havia se transformado em caçadora, e que o jantar seria o prelúdio de sua queda. Ao finalizar a redação, senti uma pontada de melancolia, um eco distante da dor que me consumira. Mas essa melancolia logo deu lugar a uma determinação férrea. Aquele jantar não seria um reencontro familiar, seria um julgamento. E eu seria a juíza, a promotora e a carrasca. A mansão em Alphaville, com suas paredes imponentes e jardins impecáveis, estava pronta para receber seus convidados indesejados. E eu, Helena, estava pronta para servir a minha vingança, fria e calculada, como um prato principal. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som da minha respiração, um prenúncio da tempestade que se aproximava. O som da campainha ressoou pela mansão, um eco que, em vez de me sobressaltar, me trouxe uma estranha sensação de antecipação. Era a hora. Respirei fundo, sentindo a força que emanava de cada centímetro do meu ser. O jantar, planejado com tanto cuidado, estava prestes a começar. Ao me dirigir para a porta principal, um misto de sentimentos me invadiu. A lembrança da dor, a satisfação da vingança iminente, e uma frieza calculada que me permitia observar tudo com clareza. A porta se abriu, revelando Roberto e Clarice, impecavelmente vestidos, como se para uma ocasião de gala. Seus sorrisos eram largos, forçados, e seus olhos, seus olhos, eles varriam a entrada, absorvendo cada detalhe da opulência que o cercava. A admiração inicial, porém, logo deu lugar a uma ponta de choque, um lampejo de incredulidade ao se depararem com a magnitude da minha nova realidade. A mansão, com sua arquitetura imponente e os jardins meticulosamente cuidados, parecia gritar o sucesso que eles tanto tentaram me negar. Helena, querida! Clarice exclamou, estendendo os braços em um gesto que deveria ser afetuoso, mas que soava ensaiado. Seus olhos, no entanto, não encontravam os meus. Eles se fixavam em detalhes que denotavam sua avaliação. O mármore polido, a iluminação suave, o tamanho do hall de entrada. Roberto, ao seu lado, mantinha uma postura mais contida, mas a mesma ganância velada cintilava em seu olhar. Ele observava cada canto, calculando, sem dúvida, o valor de tudo aquilo. Pouco depois, Tiago chegou, mais hesitante, como se carregasse o peso da culpa, ou talvez apenas o desconforto de estar ali. Ele também parecia impressionado, seus olhos arregalados percorrendo o salão principal. A dissimulação em seus rostos era quase palpável, uma máscara fina sob a verdadeira intenção, recuperar o tempo perdido, ou melhor, o dinheiro que eles supunham que eu possuía. Era um espetáculo grotesco de falsidade, e eu, com a experiência de quem já fora enganado por eles tantas vezes, consegui enxergar cada falha em suas atuações. Conduzi-os para a sala de estar, onde um pequeno coquetel já estava preparado. A atmosfera era tensa, carregada de expectativas não ditas. Cada palavra trocada, cada olhar trocado, era uma peça no intrincado jogo que eu havia arquitetado. Eles esperavam uma Helena fragilizada, talvez arrependida de algo que nem eu sabia. Mal sabiam eles que a fragilidade havia sido substituída por uma força inabalável, moldada pela dor e pela determinação. Enquanto servia as bebidas, notei a forma como eles se entreolhavam, uma comunicação silenciosa que eu decifrava com facilidade. Pareciam surpresos com a minha compostura, com a minha aparente tranquilidade. A minha transformação, que eles não presenciaram, era evidente em cada gesto, em cada palavra. A Helena que eles abandonaram não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher resiliente, dona de si, pronta para desmascarar a hipocrisia que os definia. O jantar estava prestes a começar, e com ele, o desfecho daquela farsa. O jantar transcorria em um silêncio carregado,
quebrado apenas pelo tilintar suave dos talheres contra a louça fina. Cada movimento, cada palavra, era cuidadosamente orquestrado por mim. Roberto e Clarice, sentados à minha frente, tentavam manter uma fachada de normalidade, mas seus olhares denunciavam a inquietação. Tiago, mais retraído, parecia desconfortável em sua própria pele, um reflexo da culpa que eu sabia que o corroía por dentro. Este vinho é excelente, Helena, comentou Roberto, com um tom que buscava uma aprovação quase infantil. Um gosto refinado, como sempre. Sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Fico feliz que aprecie, Roberto. É uma safra especial, escolhida a dedo para uma ocasião especial. A indireta pairou no ar, sutil como uma brisa, mas com a força de um prenúncio. Ele assentiu, sem captar a nuance, ou talvez fingindo não captar. Clarice, por sua vez, tentava desviar o foco para assuntos triviais. E esta casa, Helena, é realmente magnífica. Imagina o trabalho que deu para encontrar um lugar assim. Tão espaçoso. Sua voz tinha um tom de admiração misturado com uma ponta de inveja mal disfarçada. Ela parecia incapaz de conceber que eu, a filha que ela um dia desdenhou, pudesse alcançar tal patamar. O espaço sempre foi algo que valorizei, respondi, enquanto levava um pouco de salada aos lábios. Ter lugar para respirar, para pensar. Algo que nem sempre tive, não é mesmo? Meus olhos encontraram os dela, e por um instante, a máscara de Clarice vacilou. Um vislumbre de surpresa, talvez até de receio, cruzou seu rosto antes que ela rapidamente retomasse a compostura. Tiago permaneceu em silêncio, observando a dinâmica com uma apreensão palpável. Ele era o mais fácil de ler, a vulnerabilidade estampada em seu semblante. Ele sabia, em algum lugar profundo, que sua presença ali era um favor, não um direito. É curioso, continuei, deliberadamente, como as circunstâncias podem mudar tão drasticamente. E como algumas pessoas, que antes se afastaram, de repente encontram um caminho de volta quando percebem que há algo a ganhar. A cada palavra, eu sentia a teia se apertando ao redor deles. O tom era casual, quase conversacional, mas a intenção era clara: expô-los, sem que eles percebessem imediatamente que estavam sendo expostos. Roberto pigarreou, um gesto defensivo. Helena, nós sempre nos importamos com você. A distância foi apenas uma questão de protegê-la de certos problemas. A desculpa esfarrapada, a mesma que usaram para me abandonar, soou oca e patética em meio à opulência da minha sala de jantar. Proteção? Repeti, com um leve sorriso irônico. Que tipo de proteção os leva a cortar todos os laços, a me deixar à deriva quando mais precisava? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice desviou o olhar para o prato, enquanto Roberto tentava manter o contato visual, mas sua expressão era uma mistura de desafio e desconforto. O envelope amarelo, guardado em minha bolsa, parecia pulsar com a verdade que em breve seria revelada. Aquele jantar era apenas o começo, o palco onde as sombras da hipocrisia começariam a se dissipar, revelando a feiura por trás das máscaras. Eu estava no controle, e eles, sem saber, estavam dançando ao ritmo da minha melodia. O silêncio na sala de jantar tornou-se um personagem em si, denso e palpável. Roberto, com a boca ligeiramente aberta, parecia ter engolido em seco a última frase que pronunciei. Clarice, por outro lado, mantinha um sorriso tenso, os olhos fixos em um ponto qualquer acima do meu ombro, como se procurasse uma rota de fuga em meio à tapeçaria antiga que adornava a parede. Tiago, o mais jovem, tamborilava os dedos na toalha de linho, um tique nervoso que não passava despercebido. Proteção, repeti, a palavra soando um pouco mais áspera do que eu pretendia. Deixei que o silêncio se estendesse por mais alguns segundos, saboreando a crescente inquietação em seus rostos. É engraçado como a memória pode ser seletiva, não é mesmo? Lembro-me claramente de uma conversa, naquela época da minha vida, quando eu estava doente, sozinha. Uma conversa sobre um certo cheque. Um cheque que jamais chegou, mas que foi assinado, não foi, Roberto? A cor sumiu do rosto dele. Seus olhos, antes desafiadores, agora buscavam os meus com uma mistura de pânico e incredulidade. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Clarice finalmente desviou o olhar, seus olhos encontrando os de Tiago por um breve instante, uma troca silenciosa de desespero. E você, Clarice, continuei, dirigindo-me a ela com uma calma glacial, lembra-se de como insistiu para que eu vendesse aquele pequeno apartamento que herdei da minha tia-avó? Aquele que ficava perto do parque. Disse que era um bom negócio,
que o dinheiro seria útil para cobrir algumas despesas urgentes. Despesas essas que, se não me engano, eram suas, não minhas. Um rubor subiu pelo pescoço de Clarice. Ela apertou os lábios, tentando conter uma reação, mas seus olhos traíam sua angústia. Ela sabia que eu sabia. A compostura que ela exibia ao entrar na mansão havia se esfacelado, deixando à mostra a fragilidade e a culpa que a consumiam. E Tiago, minha voz baixou um tom, tornando-se quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que o fez sobressaltar. Você estava lá. Você ouviu tudo. Ouviu quando eles disseram que eu era um fardo, que seria melhor se eu desaparecesse. Você se lembra de ter dito, bem baixinho, que eles estavam certos. Tiago engoliu em seco, o rosto pálido. Ele olhou para os pais em busca de apoio, mas encontrou apenas o mesmo desespero refletido em seus olhos. A máscara de indiferença que ele tentava manter desmoronou, revelando a vulnerabilidade de quem foi cúmplice, mesmo que por omissão. O peso da verdade, agora exposta em detalhes que só eles poderiam confirmar, era visível na forma como seus corpos se encolhiam em suas cadeiras. O pânico era palpável, uma onda invisível que eu sentia emanar deles, e eu, Helena, estava no centro do furacão que eu mesma criei. O jantar, outrora um palco para hipocrisia, tornará-se um tribunal, e as provas, as minhas lembranças, eram as sentenças que eu começava a proferir. Aquele era apenas o começo da revelação. O silêncio que se seguiu às minhas acusações era palpável, uma densa cortina de constrangimento e medo. Roberto tentava recompor-se, a testa franzida em uma expressão de falsa indignação, mas seus olhos denunciavam um pânico que se instalara. Clarice, por sua vez, parecia prestes a desmaiar, a mão pousada sobre o peito como se tentasse controlar os batimentos acelerados. Tiago, o mais jovem, estava visivelmente abalado, o olhar fixo no meu, como se buscasse uma explicação ou um perdão que eu não estava disposto a oferecer. Vocês se lembram de mais alguma coisa? Perguntei, com um tom de voz que beirava a ironia. Aquele jantar, que deveria ser um mero prelúdio, transformará-se em um tribunal, e eu, a acusadora, estava prestes a apresentar a prova definitiva. Peguei minha bolsa, pousando-a delicadamente sobre a mesa de modo polido. Meus dedos deslizaram para o interior, buscando o pequeno dispositivo que guardava a verdade que eles tanto tentaram enterrar. Naquela época da minha vida, comecei, minha voz ganhando uma firmeza que eu mesma não sabia que possuía. Quando eu estava doente, sozinha, sem saber como pagaria o aluguel, vocês se reuniram. Planejaram como me ajudar. Não foi? Como me proteger de mim mesma, como disseram. Os olhos deles estavam fixos em mim, expectantes, a apreensão crescendo a cada segundo. Roberto pigarreou, mas eu interrompi antes que pudesse articular uma desculpa esfarrapada. Eu tenho aqui, continuei, retirando um pequeno gravador de voz de minha bolsa, uma lembrança daquela conversa. Uma conversa que, por acaso, eu tive a precaução de registrar. Uma conversa onde vocês planejavam me afastar, me deixar à deriva, para que pudessem usufruir de alguns benefícios. Benefícios que, se não me engano, estavam ligados à venda de algumas ações da empresa que meu pai herdou de meu avô. Um arrepio percorreu a espinha de Roberto. Clarice soltou um suspiro agudo, quase um gemido. Tiago fechou os olhos com força, como se quisesse apagar a realidade que se desdobrava diante dele. A fachada de normalidade, tão cuidadosamente construída por eles ao longo dos anos, desmoronava em tempo real, em minha sala de jantar. Vocês acharam que eu era fraca, que eu não seria capaz de me reerguer, que eu jamais descobriria a verdade, que eu jamais teria força para confrontá-los. Mas vocês se enganaram. Minha voz ecoou na sala, carregada de uma emoção contida, de uma dor que finalmente encontrava vazão. Pressionei o botão de play. A voz de Roberto, inconfundível, soou pelo ambiente. Ela é um fardo, Clarice. Precisamos dar um jeito nisso antes que ela nos prejudique. A voz de Clarice, mais baixa, mas igualmente cruel. Tiago, você concorda, não é? É melhor que ela fique longe. E a voz de Tiago, hesitante. Sim, mãe. Talvez seja o melhor para todos. O som da gravação era um golpe certeiro, um raio que partia o céu daquela noite. Roberto e Clarice se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. A máscara havia caído por completo, revelando a ganância e a frieza que os moviam. Tiago, encolhido em sua cadeira, parecia querer desaparecer. O silêncio que se seguiu à música da minha vingança era ensurdecedor. Mas, desta vez, era um silêncio de derrota, de exposição. Eu os havia encurralado, e a verdade, cruel e implacável,
pairava no ar, tão densa quanto o aroma do vinho que ainda repousava nas taças. O silêncio que se seguiu à reprodução da gravação era ensurdecedor. Não era mais um silêncio de apreensão, mas de derrota. Roberto, com o rosto pálido e as mãos tremendo, tentou uma última cartada. Helena, você não entende. Nós fizemos aquilo pensando no seu bem. Você estava tão fragilizada, doente, sem rumo. Era o melhor para você, para que não se perdesse mais. Sua voz era um sussurro rouco, uma tentativa desesperada de reescrever a história. Olhei para ele, sem a menor compaixão. Pensando no meu bem, repeti, a voz embargada por uma emoção que eu lutava para controlar. O bem de vocês era o que importava, não é mesmo? O meu bem-estar não passava de um pretexto conveniente para que pudessem se livrar de mim, quem sabe, lucrar com isso. Ações da empresa. Roberto? Você sequer imaginava que eu teria acesso a isso, não é? Clarice, que até então parecia petrificada, finalmente encontrou sua voz, um lamento agudo. Helena, meu amor, por favor. Nós nos arrependemos. Todos nós nos arrependemos. Você é nossa filha, nosso sangue. Como pôde nos fazer isso? Expor-nos assim? Seus olhos se encheram de lágrimas, um espetáculo calculado para despertar pena. Fazer isso. Ergui uma sobrancelha, um sorriso amargo brincando em meus lábios. Eu estou apenas apresentando os fatos, Clarice. Fatos que vocês criaram. E quanto ao arrependimento, onde estava esse arrependimento quando me deixaram a própria sorte? Quando me negaram o mínimo de apoio? Quando o mundo parecia desabar sobre mim? Vocês não pensaram em mim naquela época, porque eu deveria pensar em vocês agora. Tiago, que permanecia em silêncio desde a revelação do áudio, finalmente levantou o olhar. Havia uma mistura de vergonha e resignação em seu rosto. Helena, eu era jovem. Eles me pressionaram. Eu não sabia o que fazer. Me desculpe por não ter sido mais forte, por não ter te defendido. Sua confissão, embora tardia, atingiu-me de uma forma inesperada. Por um breve instante, a dor deu lugar a uma pontada de compaixão. Mas logo a lembrança de sua omissão, de sua cumplicidade silenciosa, me trouxe de volta à realidade. Você não tinha que me defender, Tiago, respondi, a voz mais branda. Você só precisava ter agido como um irmão. Ter me procurado. Ter me perguntado como eu estava. Mas você não o fez. Preferiu o conforto da ignorância, a proteção dos seus pais. Roberto tentou mais uma vez. Helena, por favor. Não vamos deixar que isso estrague tudo. Podemos conversar, podemos resolver isso. O que você quer? Dinheiro? Uma reconciliação. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Aquele era o clímax, o momento em que a máscara cairia por completo. O que eu quero, Roberto? Repeti, abrindo os olhos e encarando com uma firmeza que o fez recuar. Eu quero justiça. E a justiça está a caminho. As provas que vocês tanto tentaram enterrar estão agora nas mãos do meu advogado. A venda das ações, o cheque que nunca chegou, a pressão para que eu me afastasse, tudo será devidamente analisado. Um arrepio percorreu o corpo de Roberto. Clarice soltou um grito abafado. Tiago, por sua vez, parecia ter encolhido em sua cadeira. O pânico era palpável, o medo de um futuro incerto agora estampado em seus rostos. Aquele jantar, que deveria ser um reencontro familiar, transformou-se em um tribunal. E eu, Helena, era a juíza, a promotora e, em breve, a executora da sentença. A minha nova casa, que deveria ser um símbolo de recomeço, tornará-se o palco da minha vingança. A noite ainda era longa, e a minha história, longe de terminar. A confiança que eu sentia agora era um escudo, forjado na dor e na resiliência. Eu não cederia. Jamais. O silêncio que se seguiu à minha declaração pairava pesado na sala de jantar, um véu espesso de pavor e desespero. A confissão de Roberto, a súplica de Clarice, a confissão hesitante de Tiago, tudo aquilo era apenas o prelúdio. O que viria agora seria a tempestade. Aquele jantar, que eles esperavam que fosse um mero ritual de reaproximação forçada, transformará-se no epicentro de sua ruína. Eu os encarei, cada um com sua própria máscara de desespero começando a rachar, revelando a podridão por baixo. As provas, comecei, minha voz soando estranhamente calma, quase serena, contrastando com o caos que eu havia semeado, as provas que vocês tanto tentaram enterrar, os registros daquela conversa traiçoeira, os documentos que comprovam a venda das ações sem o meu consentimento, a pressão velada para que eu me afastasse,
Tudo isso já não está mais comigo. Pausei, saboreando o tremor que percorreu o corpo de Roberto. Ele sabia, no fundo de sua alma gananciosa, que eu não era mais a Helena frágil e dependente que ele um dia conheceu. Foram entregues ao meu advogado. Continuei, a cada palavra cravando um prego no caixão de suas esperanças. O doutor Eduardo Mendes. Um homem que preza pela justiça e pela ética, algo que vocês parecem ter esquecido completamente. Ele está analisando cada detalhe, preparando as medidas legais cabíveis. Processos por fraude, por negligência, por abuso de confiança. A lista é longa. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Clarice, que soltou um suspiro trêmulo, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seus olhos, antes fixos em mim com um misto de súplica e raiva, agora pareciam perdidos, buscando um refúgio que não existia mais. Tiago, o mais jovem, o irmão que um dia amei e que escolheu o lado deles, finalmente ergueu o olhar. Havia uma mistura de culpa e resignação em seu rosto. Ele sabia que não havia como fugir das consequências. Helena, por favor, não faça isso. Pense na família. Sua voz falhou, embargada pela própria covardia. Família, repeti, um sorriso amargo brincando em meus lábios. Onde estava essa família quando eu estava doente, sem ter o que comer, sem um teto sobre minha cabeça? Onde estava essa família quando vocês conspiravam pelas minhas costas, planejando como me tirar de circulação para usufruir dos meus bens? Vocês não agiram como família naquela época, e não esperem que eu haja como uma filha submissa agora. A verdade, crua e implacável, pairava no ar, tão densa quanto o aroma do vinho que eu mal toquei. A mansão, que antes era um símbolo da minha resiliência, agora se tornava o palco da justiça que eu tanto almejei. Roberto, em um último e desesperado esforço, tentou recuperar o controle. Helena, você não pode fazer isso conosco. Pense na sua reputação, na nossa reputação. Isso nos destruirá. Destruir vocês. Ergui uma sobrancelha, um brilho frio em meus olhos. Vocês já se destruíram no momento em que decidiram me abandonar. Eu estou apenas expondo a verdade, Roberto. A verdade que vocês tentaram ocultar com mentiras e manipulações. A justiça, quando chega, não se importa com reputações manchadas pela ganância. A gravidade da situação finalmente pareceu assentar sobre eles. O medo que antes era um vislumbre em seus olhares agora era uma certeza palpável. As ações legais, a exposição pública, a perda de tudo o que eles valorizavam, o dinheiro, o status, a aparência de respeitabilidade, tudo isso se tornou uma realidade iminente. Aquele jantar, o último que compartilhamos, selou o destino de sua hipocrisia. A minha nova casa, o meu santuário, também se tornará o tribunal onde eles seriam julgados. A noite ainda guardava seus segredos, mas a minha vitória já estava traçada. O silêncio que se seguiu à minha declaração pairava pesado na sala de jantar, um véu espesso de pavor e desespero. A confissão de Roberto, a súplica de Clarice, a confissão hesitante de Tiago, tudo aquilo era apenas o prelúdio. O que viria agora seria a tempestade. Aquele jantar, que eles esperavam que fosse um mero ritual de reaproximação forçada, transformará-se no epicentro de sua ruína. Eu os encarei, cada um com sua própria máscara de desespero começando a rachar, revelando a podridão por baixo. As provas, comecei, minha voz soando estranhamente calma, quase serena, contrastando com o caos que eu havia semeado. As provas que vocês tanto tentaram enterrar, os registros daquela conversa traiçoeira, os documentos que comprovam a venda das ações sem o meu consentimento, a pressão velada para que eu me afastasse, tudo isso já não está mais comigo. Pausei, saboreando o tremor que percorreu o corpo de Roberto. Ele sabia, no fundo de sua alma gananciosa, que eu não era mais a Helena frágil e dependente que ele um dia conheceu. Foram entregues ao meu advogado. Continuei, a cada palavra cravando um prego no caixão de suas esperanças. O doutor Eduardo Mendes. Um homem que preza pela justiça e pela ética, algo que vocês parecem ter esquecido completamente. Ele está analisando cada detalhe, preparando as medidas legais cabíveis. Processos por fraude, por negligência, por abuso de confiança. A lista é longa. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Clarice, que soltou um suspiro trêmulo, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seus olhos, antes fixos em mim com um misto de súplica e raiva, agora pareciam perdidos, buscando um refúgio que não existia mais. Tiago, o mais jovem, o irmão que um dia amei e que escolheu o lado deles, finalmente ergueu o olhar. Havia uma mistura de culpa e resignação em seu rosto. Ele sabia que não havia como fugir das consequências.
Helena, por favor, não faça isso. Pense na família. Sua voz falhou, embargada pela própria covardia. Família, repeti, um sorriso amargo brincando em meus lábios. Onde estava essa família quando eu estava doente? Sem ter o que comer, sem um teto sobre minha cabeça. Onde estava essa família quando vocês conspiravam pelas minhas costas, planejando como me tirar de circulação para usufruir dos meus bens? Vocês não agiram como família naquela época, e não esperem que eu haja como uma filha submissa agora. A verdade, crua e implacável, pairava no ar, tão densa quanto o aroma do vinho que eu mal toquei. A mansão, que antes era um símbolo da minha resiliência, agora se tornava o palco da justiça que eu tanto almejei. Roberto, em um último e desesperado esforço, tentou recuperar o controle. Helena, você não pode fazer isso conosco. Pense na sua reputação, na nossa reputação. Isso nos destruirá. Destruir vocês. Ergui uma sobrancelha, um brilho frio em meus olhos. Vocês já se destruíram no momento em que decidiram me abandonar. Eu estou apenas expondo a verdade, Roberto. A verdade que vocês tentaram ocultar com mentiras e manipulações. A justiça, quando chega, não se importa com reputações manchadas pela ganância. A gravidade da situação finalmente pareceu assentar sobre eles. O medo que antes era um vislumbre em seus olhares agora era uma certeza palpável. As ações legais, a exposição pública, a perda de tudo o que eles valorizavam, o dinheiro, o status, a aparência de respeitabilidade, tudo isso se tornou uma realidade iminente. Aquele jantar, o último que compartilhamos, selou o destino de sua hipocrisia. A minha nova casa, o meu santuário, também se tornará o tribunal onde eles seriam julgados. A noite ainda guardava seus segredos, mas a minha vitória já estava traçada. Lembro-me do peso daquele momento, da sensação de poder que emanava de mim. Não era força bruta, mas a força da verdade, a força da resiliência que me moldara. Roberto tentou uma última vez, a voz embargada pela autopiedade. Helena, por favor, pense no que está fazendo. Tudo o que queremos é nos reconciliar. Podemos recomeçar. Recomeçar. A palavra soou oca, desprovida de qualquer significado para mim. O recomeço de vocês já aconteceu. Foi quando me deixaram a própria sorte, quando roubaram o meu futuro. Agora, é hora de vocês enfrentarem as consequências. O doutor Mendes já está em contato com os órgãos competentes. A venda fraudulenta das ações, a ocultação de patrimônio, a negligência com minha saúde e bem-estar, tudo será devidamente investigado. Clarice começou a chorar histericamente, um espetáculo que, em outra época, teria me comovido. Eu os encarei, cada um com sua própria máscara de desespero começando a rachar, revelando a podridão por baixo. As provas, comecei, minha voz soando estranhamente calma, quase serena, contrastando com o caos que eu havia semeado, as provas que vocês tanto tentaram enterrar, os registros daquela conversa traiçoeira, os documentos que comprovam a venda das ações sem o meu consentimento, a pressão velada para que eu me afastasse, tudo isso já não está mais comigo. Pausei, saboreando o tremor que percorreu o corpo de Roberto. Ele sabia, no fundo de sua alma gananciosa, que eu não era mais a Helena frágil e dependente que ele um dia conheceu. Foram entregues ao meu advogado. Continuei, a cada palavra cravando um prego no caixão de suas esperanças. O doutor Eduardo Mendes. Um homem que preza pela justiça e pela ética, algo que vocês parecem ter esquecido completamente. Ele está analisando cada detalhe, preparando as medidas legais cabíveis. Processos por fraude, por negligência, por abuso de confiança. A lista é longa. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Clarice, que soltou um suspiro trêmulo, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seus olhos, antes fixos em mim com um misto de súplica e raiva, agora pareciam perdidos, buscando um refúgio que não existia mais. Tiago, o mais jovem, o irmão que um dia amei e que escolheu o lado deles, finalmente ergueu o olhar. Havia uma mistura de culpa e resignação em seu rosto. Ele sabia que não havia como fugir das consequências. Helena, por favor, não faça isso. Pense na família. Sua voz falhou, embargada pela própria covardia. Família, repeti, um sorriso amargo brincando em meus lábios. Onde estava essa família quando eu estava doente, sem ter o que comer, sem um teto sobre minha cabeça? Onde estava essa família quando vocês conspiravam pelas minhas costas, planejando como me tirar de circulação para usufruir dos meus bens? Vocês não agiram como família naquela época, e não esperem que eu haja como uma filha submissa agora. A verdade,
crua e implacável, pairava no ar, tão densa quanto o aroma do vinho que eu mal toquei. A mansão, que antes era um símbolo da minha resiliência, agora se tornava o palco da justiça que eu tanto almejei. Roberto, em um último e desesperado esforço, tentou recuperar o controle. Helena, você não pode fazer isso conosco. Pense na sua reputação, na nossa reputação. Isso nos destruirá. Destruir vocês. Ergui uma sobrancelha, um brilho frio em meus olhos. Vocês já se destruíram no momento em que decidiram me abandonar. Eu estou apenas expondo a verdade, Roberto. A verdade que vocês tentaram ocultar com mentiras e manipulações. A justiça, quando chega, não se importa com reputações manchadas pela ganância. A gravidade da situação finalmente pareceu assentar sobre eles. O medo que antes era um vislumbre em seus olhares agora era uma certeza palpável. As ações legais, a exposição pública, a perda de tudo o que eles valorizavam, o dinheiro, o status, a aparência de respeitabilidade, tudo isso se tornou uma realidade iminente. Aquele jantar, o último que compartilhamos, selou o destino de sua hipocrisia. A minha nova casa, o meu santuário, também se tornará o tribunal onde eles seriam julgados. A noite ainda guardava seus segredos, mas a minha vitória já estava traçada. Lembro-me do peso daquele momento, da sensação de poder que emanava de mim. Não era a força bruta, mas a força da verdade, a força da resiliência que me moldara. Roberto tentou uma última vez, a voz embargada pela autopiedade. Helena, por favor, pense no que está fazendo. Tudo o que queremos é nos reconciliar. Podemos recomeçar. Recomeçar. A palavra soou oca, desprovida de qualquer significado para mim. O recomeço de vocês já aconteceu. Foi quando me deixaram a própria sorte, quando roubaram o meu futuro. Agora, é hora de vocês enfrentarem as consequências. O doutor Mendes já está em contato com os órgãos competentes. A venda fraudulenta das ações, a ocultação de patrimônio, a negligência com minha saúde e bem-estar, tudo será devidamente investigado. Clarice começou a chorar histericamente, um espetáculo que, em outra época, teria me comovido. O doutor Eduardo Mendes, um pilar de confiança e competência, continuava a ser uma presença constante, embora mais discreta agora. Sua eficiência em desmantelar as armadilhas financeiras e legais que minha família armara foi crucial. As notícias sobre os desdobramentos dos processos contra ele chegavam a mim como ecos distantes, lembretes de um passado que eu havia, com muito esforço, superado. A reputação deles, outrora impecável, agora era um campo minado de escândalos e desconfiança. O luxo que tanto almejavam se tornará um fardo, um lembrete constante da ganância que os consumira. Dona Carmen, com seu sorriso acolhedor e sua sabedoria serena, visitava-me com frequência. Nossas tardes eram preenchidas com conversas que iam além das aparências. Ela me lembrava, com sua própria história de vida, que a verdadeira riqueza não se mede por bens materiais, mas pela capacidade de amar, de perdoar e, acima de tudo, de se perdoar. Sua presença era um bálsamo, um contraponto à frieza que um dia definiu minha família. Ela via em mim não a Helena Maria Souza, a herdeira desamparada, mas a Helena que renasceu, forte e autêntica. Tiago tentava se reaproximar, seus contatos esporádicos carregados de um pesar que eu não podia mais absorver. Ele precisava encontrar seu próprio caminho, sua própria redenção. A cumplicidade silenciosa com os pais, a fraqueza em defender o que era certo, eram fardos que ele carregaria. Eu havia perdoado, mas a reconstrução da confiança era um caminho longo e incerto, um caminho que ele precisava trilhar sozinho. As palavras dele, embora carregadas de remorso, não podiam apagar as marcas do passado. A mansão, antes um símbolo de minha vingança, agora era o testemunho da minha resiliência. Os projetos de arquitetura e design que abraçara com paixão preenchiam meus dias com propósito e criatividade. Cada linha, cada curva, cada escolha de material refletia a nova Helena, segura, confiante, dona do seu destino. O escritório, um espaço de trabalho que se tornará meu refúgio criativo, pulsava com a energia da minha realização pessoal. Era ali que minhas ideias ganhavam vida, longe das sombras do passado. Aquele, outrora um símbolo de recuperação, agora representava a solidez do meu recomeço. Ele não era apenas um documento, mas a materialização da minha força, a prova tangível de que eu podia, e iria, reconstruir minha vida. A verdadeira riqueza, eu aprenderá, não estava nas contas bancárias ou nas propriedades luxuosas, mas na paz interior, na dignidade reconquistada e na capacidade de olhar para o espelho e ver uma mulher que, apesar de tudo, escolheu florescer.
A jornada fora árdua, marcada por perdas e pela dor da traição. Mas cada cicatriz contava uma história de superação. Aquele capítulo da minha vida se fechava, não com um grito de vingança, mas com um sussurro sereno da gratidão pela força que descobri em mim mesma. Eu era a arquiteta do meu próprio destino, e o legado que eu deixaria seria o da resiliência. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.